Agora nós vamos entrar num tema muito polêmico, um tema que eu venho aí desde 2017, parece que foi 2015 ou 2017, não lembro. Um vídeo que eu fiz sobre o valor dos canários lá no YouTube. Aí eu fiz um vídeo ano passado sobre o valor dos canários 2021, o que eu penso sobre isso. Mas é lógico que eu não vou estender aqui devagar ou cogitar valores, nada disso. Primeiro, as observações que eu quero fazer. Quem dá o valor ao seu canário é você. Ninguém não tem nada a ver com isso. Você coloca o preço que quiser, quanto quiser, e se a pessoa não pagar, não tem problema. O preço é você quem determina. Mas, Valentim, não existe uma tabela de preços pela Confederação Ornitológica Mundial, ou pela FOB, Federação Ornitológica do Brasil, ou pelos clubes subordinados à FOB. Eles não têm uma tabela para falar, olha, canário branco é tanto, cobre é tanto, jaspe, cobre jaspe intensa é tanto. Não tem essa tabela. Isso é discricionário, ou seja, é o livre-arbítrio do dono do canário. E aí gera muita polêmica. Até porque se existisse essa tabela, também iriam ter críticas ferrenhas a essa tabela. Então o valor dos animais, quem dá é o criador, não é isso? Então em relação aos canários, você tem que entender o que cria, saber a qualidade do que cria, ser ético na hora da venda, saber lidar com os compradores, no sentido de se chegar a algum ponto. Eu, por exemplo, já vai para 15 anos de criação, já vendi muitos canários na minha vida. Já doei muitos canários e espero doar muitos canários também, enquanto a genética me permitir viver. Mas eu já tenho uma valorização do meu trabalho, um reconhecimento meu, eu me reconhecer. Por mais que vocês que estejam me assistindo falem assim, não, a gente respeita o seu trabalho, a gente reconhece o valor dos seus canários, mas a primeira coisa é você reconhecer o seu trabalho. Não deixar que as pessoas coloquem preço no seu trabalho. Você tem que ter a autoconfiança em saber o que você tem produzido. E isso exige alguns anos de estudos, anos de investimento, anos de reprodução, anos de visitação aos campeonatos, algumas participações em campeonatos, para você ver o nível daquilo que você cria e onde tem que chegar. Lembrando-se que em concurso, todos os anos, vai melhorando alguma coisa. Não fica estagnado, a qualidade vai melhorando. Então vejam bem, você cria canários brancos de raça. Você é filiado a um clube, tem que pagar o clube, você tem que comprar anilha para colocar nos pezinhos dos filhotes, você tem que comprar alimentação, comprar jornal ou papel de fundo, aqui no meu caso amarelinho, que eu compro numa gráfica. Você tem que gastar a água para colocar para eles, você tem que gastar talvez a luz, energia elétrica para alguma coisa no canaril, você tem que dar manutenção, reforma no canaril, você tem que tirar o seu tempo que você poderia ganhar dinheiro com outras coisas para tomar conta do plantel ou dividir o seu trabalho extra canários com canários. Você tem que tirar tempo para limpar gaiola ou pagar alguém para limpar. Tudo isso agrega no valor do canário que você vai vender. Infelizmente, quando uma pessoa vai ao seu criatório, ela vê um canário pronto e ela quer comprar um canário pronto. Só que ela não pensa nos meios que você passou, ou seja, os meios para se chegar ao fim. O fim é o sucesso de um belo canário. Infelizmente, muitos não reconhecem isso. E eu venho batendo na mesma tecla há anos.
e sou criticado, e o pessoal me xinga, fala que eu sou fora da caixinha, que eu sou muito doido, que eu sou malucão. Mas eu não sei você. Eu valorizo o que eu faço. E se eu valorizo o que eu faço, eu vou dar o preço que eu quiser no canário que eu produzo. E eu penso que ninguém tem nada a ver com isso. Cada um cuida da sua vida, cuida do seu canaril, dá o preço que quiser. Se eu estou, por exemplo, agora no quinto ano, investindo na mutação urucum, e ainda tenho que, avançar muito, mas o que eu já tenho de filhotes e de adultos, eu olho para esse, por exemplo, está na muda ainda, esse urucum vermelho nevado, ele é irmão do campeão brasileiro meu, de 2021, e também é urucum vermelho nevado. Então é um canário que fenotipicamente é muito bom. E a carga genética dele também é muito boa. Ou seja, ele tem duas qualidades. Sangue, plumagem, cor, forma. Olha, veio até perto de mim. Conversar mais perto aqui do papai. Eu sei. Então, eu conhecendo a mutação urucum, eu vou olhar para esse canário. Não precisa ser só o meu. Eu posso chegar no seu canaril e também valorizar bastante o seu exemplar. Mas eu olho para ele, excelente reprodutor, me deu mais de 30 filhotes no ano passado, me deu filhotes que estão ficando muito bons. Eu olho para ele e falo assim, por exemplo, ele é um canário de R$3.000, por exemplo, 3 mil. Aí as pessoas se assustam. Valentim, canário doméstico valendo 3 mil? Estou acostumado naqueles canarinhos de loja de R$50, R$80, R$100, 120 no máximo. Quem experimenta a verdadeira canaricultura, quem dedicou há anos milhares de reais para investir em gaiolas, estruturas e em exemplares, tem que saber valorizar o que cria. Não menospreze o que você cria, tenha autoconfiança. Pode ser qualquer profissão. Eu, por exemplo, sou advogado. Eu não atuo, mas eu sou advogado criminalista. Se eu tivesse que voltar a atuar, eu tenho que valorizar 5 anos de faculdade de Direito, mais 1 ano de pós-graduação que eu fiz. Quantos livros que eu tive que ler, comprar. Quantas madrugadas eu ficava ali para estudar. Aí na hora de oferecer o meu serviço, eu vou desvalorizar? Eu vou deixar que as pessoas deem preço no meu serviço bem abaixo do que eu ofereci? Não. Eu perco o cliente, mas não perco a honra da valorização do meu trabalho. A mesma coisa que na hora da venda. Só se eu estiver precisando muito de dinheiro que eu falarei assim, não, leva por R$500. É uma doação, né, por um exemplar desse. Leva por R$500. Ou senão, cara, eu vou te doar, não tem problema. Mas se você falar, Samuel, na sua visão, criando urucum agora pelo 5º ano, sendo campeão brasileiro, estudando manual, vendo exemplares de outros criadores, quanto que você dá nesse cara? No mínimo 3 mil. Aí se chega alguém aqui para comprar e fala, tá caro, entre aspas, tá caro. O que eu tenho a ver com isso? É o preço que eu dou ao meu trabalho e ao exemplar que eu consegui tirar. Esse negócio de tá caro, tá barato, dá pra gente filosofar bastante. Não é isso? Tá caro em relação ao quê? Que tem uma pessoa que é milionária que vai chegar aqui, olhar R$3.000 e falar, nossa, que baratinho, 3 mil, toma. E pode ter alguém que ganha um salário mínimo e fala, nossa, quase 3 salários mínimos. Eu teria que trabalhar 3 meses e meio para pagar esse canário. Ou pode acontecer que o assalariado não ache caro um canário desse de 3 mil. E pode ser que um super milionário, bilionário, ache caro esse canário de 3 mil. Então depende da cabeça do criador que vai vir comprar. Aí você vai ficar estressando com isso? Vai ficar estressando? Eu não perco tempo mais. Se alguém me procura e fala assim, olha, eu quero um canário seu. Quanto é? 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, quase 5 mil.
Se ele fala que está caro, eu apenas agradeço. Até porque eu vou dar uma dica aqui. Uma dica de irmão, de civilidade, de bom senso. Quando você for comprar canário de alguém, vou até chegar mais perto. Quando você for comprar canário de alguém e não concordar com o preço, apenas agradeça. Agradeça. Se você acha caro, se não tem dinheiro, se não concorda, guarde para você, agradeça. Pelo menos alguém te deu atenção em responder a sua pergunta. Será que isso é difícil? Se você chama um pedreiro, eletricista, e pede para fazer um orçamento na sua casa, ele deu o valor de R$1.000 em alguma coisa. Você não precisa chegar na cara desse profissional e falar: nossa, tá caro. Coloque-se no lugar da pessoa. A gente tem muita dificuldade em se colocar no lugar do outro. Vocês já repararam nisso? É muita dificuldade em se colocar no lugar do outro. Porque, como eu disse, vocês não analisam os meios, só enxergam os fins. Quantos milhares de reais eu tive que investir para chegar nesse nível? Quantas horas de estudo e dedicação, campeonato para chegar nesse nível? Isso vocês não olham. Mas na hora de falar que tá caro, sai assim numa fluidez, sai numa tranquilidade. Isso não cola comigo. Espero que não colhem com vocês. Porque o que eu estou dizendo aqui pode acontecer e vai às vezes acontecer com você. Você se dedicar a uma coisa que você ama e a pessoa querer colocar preço, menosprezar, aí você vai para um canto chorar? Não, se imponha. Muito obrigado, beleza, tem quem pague. Ou senão você só fala muito obrigado, ou você ignora, bloqueia, faça o que você quiser. Só não deixe que menosprezem o que você faz. A dedicação, a sua especialização. Porque é o seguinte, se esse vale 3.000, o pessoal acha caro. Mas se fosse na gaiola do cara que acha caro, ele já não falaria isso. Ele já ia falar assim, não, é 3.000 e tá barato. Então depende de quem está comprando, depende de quem está vendendo. Tem uma questão pessoal também. Por exemplo, eu não gosto do Samuel Valentim. Então tudo que ele vendeu eu vou falar que é caro. Mas o outro fulano, se vender esse canário por 4.000, você vai dizer que é barato, porque você tem mais simpatia com o outro. E eu não estou aqui para pagar de simpático. E não estou aqui para ser simpático aos que não gostam. Você tem que ser o que você realmente é, tem que ter personalidade. Senão você vai ser uma pessoa sempre em cima do muro na vida, não sabe se cai pra cá ou cai pra cá, e vai ter crise de identidade, problemas psicológicos, aí fica difícil. Criador, valorize o seu trabalho. Pare de sofrer. Me criticam. Quando eu ponho os canários para vender, eles falam que tá caro. Para de sofrer, meu irmão. É só não vender para essas pessoas. Nem que você tenha que doar para alguém, mas não venda para pessoas que não reconhecem o seu trabalho, ok? Fica aí dado o recado. Mas Valentim, você não vai falar os preços dos canários? Quanto é mais ou menos? Não tem como. Por exemplo, o pessoal fala de pé duro. Pé duro é entre 50 e 120. Mas tem pé duro de 300, 500 reais. Quem dá o preço é o criador. Canário de raça, Valentim. Você pode achar um canário de raça de 80 reais a 10.000, 15.000 reais. Então não tem como eu falar assim, olha, branco vale isso, cobre vale isso, urucum vale... Não tem tabela. É o criador quem dá o preço, ok?